causa da desobediência de Adão, nós vimos que o homem é expulso do jardim do Éden. Mas por causa da obediência do segundo Adão, por conta da obediência de Cristo, é reconquistado, então, para nós, o acesso a uma vida plena na presença de Deus. O jardim, o Éden, o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Mas no novo céu, numa nova terra, ele pode comer do fruto da árvore da vida. A partir do Éden, o homem adoece, mas no novo céu e na nova terra, ele é curado. No Éden, o homem é sentenciado à morte. No novo céu e na nova terra, não há mais maldição, ele viverá eternamente. No jardim do Éden, haviam 4 rios. Nesse jardim do novo céu e da nova terra, há um único rio, o rio da vida. Ele flui do trono de Deus, ele simboliza a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita, o dom da soberana graça de Deus. Por onde ele passa, ele traz vida, cura e salvação. O rio da vida simboliza, então, a vida abundante na gloriosa cidade, a vida abundante no novo céu e na nova terra. Então, os versos 1 ao versículo 6 de Apocalipse 22, ele traz essa ideia da restauração daquele jardim que foi criado por Deus, onde o homem tinha livre acesso à sua presença, onde o homem deveria obedecê-lo de forma perfeita para que ele pudesse ter vida eterna. Nós sabemos que esse homem caiu, ele desobedeceu a Deus e por isso foi expulso da presença de Deus e a ele foi impedido o acesso à árvore da vida. Aqui, então, em Apocalipse, a árvore da vida, ela é acessada. A árvore da vida, ela está aqui demonstrando para nós que agora, de forma plena e definitiva, o homem tem vida eterna e uma relação próxima com o seu Deus. Então, João traz essa ideia de um jardim restaurado, aqui do verso 1 ao versículo 6. Aqui podemos dizer também que é o cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento que falam de um rio que fluiria do templo, como o texto de Ezequiel, capítulo 47. Ou, por exemplo, poderíamos dizer que é o cumprimento de Zacarias, capítulo 14, do verso 6 a 9. Eu queria ler esse texto com os irmãos. O texto diz assim: naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite, ainda estará claro. Um dia que o Senhor conhece. Naquele dia, as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será um único nome. Agora leia Apocalipse 22, verso 1 a 6, para ver se o texto não tem uma linguagem um tanto quanto semelhante. O texto diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O texto de Zacarias fala de um rio que corre, das águas que fluirão de Jerusalém. O texto de Zacarias fala de um reino que será eterno. O Senhor será rei sobre a terra. O texto diz de Zacarias que quando esse dia acontecer,
não haverá mais separação de dia e noite, porque não haverá mais noite, tudo será claro, tudo será iluminado. João parece estar vendo a mesma palavra ou a mesma revelação de Zacarias. João está vendo, de fato, esse dia acontecendo no novo céu e numa nova terra, onde Deus reina de forma eterna, onde não haverá mais noite, porque a luz de Deus iluminará toda o novo céu e a nova terra, segundo o texto, onde então nós teremos o nome de Deus na testa, teremos uma relação com Ele face a face e reinaremos com Ele para todo sempre. Essa é a visão que João está tendo aqui do novo céu e da nova terra, do verso 1 ao versículo 5. Mas ainda, se a gente olhar, a gente vai perceber que nessa revelação que João nos traz, nós serviremos a Deus de forma eterna. O verso 3 diz: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Isso dá uma ideia para nós de que nós serviremos a Deus de forma eterna. Nós estaremos no novo céu e na nova terra em atividade. Nós estaremos servindo a Deus. Nós estaremos servindo ao Cordeiro. Mas ainda o texto vai dizer que nós teremos intimidade com o Senhor. O texto vai dizer que nós o veremos face a face. O texto continua e diz, verso 4, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Ou seja, nosso pensamento será voltado única e exclusivamente para Deus. Nós pensaremos em Deus, o nome de Deus estará em nossa mente. O tempo todo nós estaremos com a nossa mente inclinada para o Senhor, para o adorá-lo, para o servi-lo. Mas ainda o texto diz que viveremos eternamente na luz do Senhor. O texto continua e vai dizer, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E ainda o texto conclui o verso 5 dizendo que nós reinaremos com o Senhor para todo sempre. O texto diz, e eles reinarão para todo o sempre. Então o texto mostra para nós que haverá um restabelecimento de uma relação plena com Deus, onde nós estaremos servindo a Deus para todo sempre. Muito bem, o verso 6 vai mostrar para nós que estas palavras do Apocalipse, elas são tão plenas, tão verdadeiras e dignas de confiança como qualquer outra palavra que Deus já havia revelado até então. O texto vai dizer que o anjo diz a João assim, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O texto diz então que as palavras que João recebe do Apocalipse são palavras que nós podemos confiar. São palavras que são verdadeiras. E por que são verdadeiras e nós podemos confiar? O texto diz que estas palavras são enviadas pelo Senhor, o Deus do Espírito dos profetas. Ou seja, o Deus que inspirou os profetas a escrever a revelação das Escrituras é o mesmo Deus que inspira João a escrever o Apocalipse. O que o texto está mostrando para nós é que tantas profecias do Antigo Testamento, elas estão em pé de igualdade com as profecias do Apocalipse. Não há um peso maior nas palavras que foram ditas aos profetas do passado. Eles não têm um peso maior do que as palavras que são ditas aos apóstolos no tempo do Novo Testamento, no tempo em que o Novo Testamento é escrito. O que o texto está dizendo é que o mesmo Deus que inspirou os profetas é o Deus que agora envia a mensagem para que nós pudéssemos saber aquilo que em breve iria acontecer. Portanto, as palavras do Apocalipse é tão palavra de Deus quanto as palavras que foram reveladas por Moisés,
por Neemias, por Esdras, por Daniel, por Ezequiel, por Jeremias e por tantos outros do Antigo Testamento, assim como é palavra inspirada e revelada, como os evangelhos de Cristo, como as cartas do apóstolo Paulo, como as cartas gerais do Novo Testamento, porque o mesmo Deus, que é o Deus do Espírito dos profetas, é quem enviou estas palavras para que nós tivéssemos acesso. Muito bem, então nós devemos confiar naquilo que foi revelado para nós em Apocalipse. Diante, então, de uma revelação como essa, diante de ter um vislumbre daquilo que Deus ainda vai fazer no tempo e na história, diante de uma revelação que aponta para nós um fim glorioso, a vitória de Deus e da igreja contra todos os inimigos, que aponta para nós a volta de Cristo, que aponta para nós que um dia estaremos diante de Deus para ser julgado as nossas obras, uma revelação que aponta para nós a ressurreição final, uma revelação que aponta para nós um novo céu e uma nova terra. Diante de revelações como essa, que eu e você devemos fazer? Qual é a minha resposta a essa revelação? Como é que eu e você lidamos com essa revelação? O que faremos com tamanha revelação, com tamanha e gloriosa revelação? O que eu e você vamos fazer diante disso? João vai responder a partir do verso 7 ao versículo 21. E o Apocalipse traz para nós o que a igreja deve fazer em resposta ao livro do Apocalipse. E a primeira resposta que traz é: nós devemos guardar as palavras do livro em nosso coração. O verso 7 diz assim: eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, o que a igreja precisa fazer quando recebe a revelação do Apocalipse? Deve guardar as palavras do livro no coração. E guardar as palavras do livro no coração, em primeiro lugar, significa aceitar o conteúdo como legítimo. Em primeiro lugar, aceitar o Apocalipse como revelação da parte de Deus. Em segundo lugar, não mudar, não acrescentar, não subtrair nada do seu conteúdo. Aceitar exatamente como palavra de Deus. É valorizar integralmente o texto das Escrituras. Então, nós guardamos no coração quando nós mantemos esse texto intacto, quando nós aceitamos toda a profecia, quando nós aceitamos toda a palavra que vem de Deus. Mas ainda, em segundo lugar, guardar significa obedecer, praticar, significa observar, significa se submeter à verdade. Portanto, guardamos no coração quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então, a nossa primeira resposta é: devemos guardar as palavras do livro em nosso coração. Mas qual seria a segunda resposta que o texto traz? Devemos adorar somente a Deus. Verso 8 ao verso 9 diz que João vai se prostrar diante do anjo. O texto diz assim: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O texto então mostra que João, impactado com a revelação, tocado pela revelação da palavra de Deus, ele se prostra, ele se coloca de joelhos, quebrantado diante do anjo. Mas o anjo diz: não me adore, adore somente a Deus. Nós aprendemos então, à luz do Apocalipse, o Apocalipse também é revelado para nós, para que nós possamos adorar o nosso Deus, para que possamos glorificar o nosso Deus, para que possamos nos prostrar e somente a Ele adorar. Anjos não podem ser adorados, homens não podem ser adorados,
profetas do passado, escritores das Escrituras, apóstolos, santos do passado não podem ser adorados. Nós devemos nos prostrar e adorar somente a Deus. Isso mostra para nós que as Escrituras, e o Apocalipse especialmente, ele não está querendo nos dar uma visão do futuro apenas para alimentar ou satisfazer a nossa curiosidade intelectual quanto ao futuro. O Apocalipse não foi nos dado para isso. O Apocalipse foi nos dado, em primeiro lugar, para adorar a Deus, para edificar o coração da igreja, para trazer esperança para a igreja, para fazer com que a igreja viva no presente, na expectativa do futuro glorioso que está nas mãos de Deus. Para que a igreja não viva em ansiedade, para que a igreja não fique com medo do futuro, para que a igreja não fique com medo do amanhã, mas para que a igreja possa viver um dia de cada vez, descansando e adorando o seu Deus. Portanto, nós respondemos de forma correta o livro do Apocalipse quando nós adoramos a Deus e descansamos nele. Mas ainda, em terceiro lugar, nós respondemos de forma correta ao Apocalipse quando nós anunciamos a mensagem deste livro. Quando anunciamos o Apocalipse, o verso de número 10 diz assim: Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. A ordem aqui é nunca selar as palavras do Apocalipse. Isso significa que devemos proclamá-la, anunciá-la. Selar, meus irmãos, significa guardar em segredo. Selar significa guardar em segredo. O texto do Apocalipse, essa revelação, o anjo está dizendo para ele, não guarde em segredo. Não guarde em segredo essas palavras, mas ensine, anuncie, proclame. É tão interessante que os irmãos sabem que existe um outro livro apocalíptico nas Escrituras. Qual é o livro? Qual livro? Livro de Daniel. Mas o livro de Daniel, a ordem que Daniel recebe é para selar o livro. Vocês sabiam disso? A ordem que Daniel recebe a revelação do futuro. Mas a ordem que ele recebe é guarde em segredo. Cele o livro. Guarde ele, esta mensagem com você. Não proclame, não divulgue, guarde em seu coração. Mas para João a mensagem é anuncie, proclame. E por quê, meus irmãos? Porque muito daquilo que foi revelado aos profetas do Antigo Testamento ainda precisava de uma revelação mais plena, mais progressiva, uma revelação que é progressiva, e, portanto, então ela é mais plena. Deus traria ainda mais detalhes daquilo que ele faria no tempo e na história e no fim. Portanto, as palavras para João foi anuncie, não cele estas palavras, mas para Daniel foi cele estas palavras, guarde em segredo. Isso está em Daniel capítulo 8, verso 26, Daniel capítulo 12, verso 4, Daniel capítulo 12, verso 9. A gente pode fazer a leitura. Daniel 8, 26, o texto diz assim: A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Daniel 12, verso 4 diz: Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Verso 9 diz assim: Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. As palavras de Daniel foram seladas, mas as palavras de João deveriam ser anunciadas. Portanto, a gente responde de forma correta o Apocalipse
quando a gente guarda no coração, quando a gente anuncia essa palavra, quando a gente proclama essa palavra, quando a gente estuda e ensina essa palavra. Mas ainda, o verso 11 ao verso 15 vai mostrar que nós devemos permanecer em santidade. Uma outra resposta que nós devemos dar ao livro é viver em santidade. O verso 11 a 15 diz assim: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Feliz os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O texto, então, diz para nós o seguinte, é mais ou menos assim: João, eu estou te dando a revelação do futuro, mas no presente, o injusto continuará fazendo injustiça. No presente, o que comete pecado continuará cometendo pecado. Mas o justo precisa continuar vivendo na justiça. O santo precisa continuar buscando santificar-se. Ou seja, o que João está dizendo o que o Apocalipse está dizendo para nós no tempo em que nós vivemos hoje, o que nós devemos fazer como crentes, como cristãos, é viver em santidade. Não é viver uma vida assim, não, Deus já decretou o futuro, eu sei que meu nome está no livro da vida, então já estou salvo pela obra de Cristo, e agora eu vou viver a minha vida de qualquer maneira, vou continuar vivendo em pecado, vou continuar praticando a maldade, a injustiça, vou continuar vivendo uma vida sem se preocupar com estas coisas. Não, Senhor. O crente é chamado para viver em santidade. O crente é chamado para buscar santificação, buscar viver uma vida que agrada a Deus. E por quê? Porque o texto vai dizer que Jesus vem em breve, eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O texto traz então a indicação para nós de que as nossas obras serão contadas para efeito de recompensa. Nós receberemos galardão da parte de Deus, recompensa da parte de Deus. Então, quando nós buscamos uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, nós seremos recompensados por viver uma vida que glorifica ao Senhor. O texto diz, então, que Ele é o Alfa e o Ômega, ou seja, Ele é o princípio e o fim, Ele é o primeiro e o último. E o texto vai continuar e dizer: feliz aqueles que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, a gente precisa entender bem o verso 13 e o verso 14. O verso 13 fala de galardão. Perdão, o verso 12 e 13 fala de galardão. O verso 14 e 15 fala de salvação. Verso 12 e 13 fala de recompensa. Verso 14 e 15 fala de salvação. Como alguém pode ser salvo quando suas vestes são lavadas? E essa água que pode lavar as vestes de alguém para fazer com que ele esteja habilitado a entrar pelas portas do novo céu e de uma nova terra é o sangue do Cordeiro. Qualquer pessoa que desejar ir viver eternamente com Deus precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque só aqueles que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro têm acesso à árvore
da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Portanto, verso 12 e 13, recompensa pelas obras. Verso 14, salvação por meio de Cristo. E aqueles que ficam de fora, aqueles que não lavam suas vestes e permanecem a sua vida em pecado. Fica de fora os cães. E aqui cães, meus irmãos, eles não estão se referindo aos animais, né? E aqui não é nenhuma apologia a culto pet, né, que tem algumas igrejas fazendo por aí, mas o texto aqui, cães, é um termo pejorativo para aquele que deveria ser evitado. Cães, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, por exemplo, Paulo usa essa expressão em Filipenses capítulo 3, cães é uma expressão para aqueles que deveriam ser evitados. São pessoas que vivem na impunidade, vivem com o coração impenitente, vivem na prática do pecado, não quer saber de Deus, não quer viver uma vida para o Senhor. Esses precisam ser evitados. O texto diz então que eles ficarão de fora, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Muito bem, então como nós devemos responder à mensagem do Apocalipse? Permanecendo em santidade. Mas ainda, e por último, nós devemos viver na expectativa da volta de Jesus. A igreja deve ansiar pela volta de Jesus. A igreja deve viver esperando a volta de Jesus. O verso 16 a 21 vai dizer: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Agora a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Veja como é que o texto repete o tempo todo: vem, vem. O texto diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouve a palavra diz: vem. O texto lá no verso 20 vai dizer: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A igreja precisa viver desejosa da volta de Cristo. Nós devemos ansiar a volta de Jesus. Como maravilhoso for, como maravilhoso seria se Cristo voltasse hoje. Se os céus se abrissem e o Cordeiro de Deus descesse para buscar a sua noiva, como maravilhoso seria. Às vezes a gente fala sobre isso e alguns dizem assim: mas pastor, eu queria casar primeiro. Mas seria tão bom se eu pudesse ter filhos primeiro, conquistar meu sonho, fazer minha carreira. Seria tão bom se essas coisas acontecessem. Essas coisas podem ser boas, mas nada dessas coisas comparam com aquilo que vai ser desfrutar do novo céu, da nova terra com o Senhor. Meus irmãos, a gente não tem como comparar essas coisas. Casamento nenhum, por melhor que seja, é melhor do que viver eternamente com Jesus. Filho nenhum, por melhor que seja, é melhor do que desfrutar do novo céu e da nova terra com Jesus. Dinheiro, prosperidade, viagem, sonho, carreira, nada dessas coisas comparam do que viver no novo céu, numa nova terra com Jesus. É tão extraordinário
é tão tremendo, é tão profundo, é tão inalcançável, que João a cidade, descreve a cidade com pérolas preciosas, com ouro, com joias, porque era a coisa mais sublime que ele conhecia. Era a coisa mais espetacular que ele tinha em sua mente. Então ele descreve o novo céu e a nova terra com estas palavras. Meus irmãos, o texto diz que estas palavras são verdadeiras e nós podemos confiar, porque quem revelou é aquele que é o dono do espírito dos profetas. Portanto, que nós descansemos nisso, que nós desejemos isso, que o nosso coração se incline cada vez mais por desejar viver para o Senhor. E se isso estiver no nosso coração, o nosso hoje será transformado. Se isso estiver no nosso coração, a nossa vida hoje será uma vida diferente. A nossa vida hoje será uma vida completamente diferente. Nós teremos prazer em adorar ao Senhor. Nós teremos prazer em servi-lo. Nós teremos prazer em buscar a sua glória naquilo que nós fazemos. Nós desejaremos viver hoje para o Senhor. Nós desejaremos, então, servi-lo. Nós desejaremos fazer tudo o que é possível para agradá-lo. Mas não apenas isso. O nosso coração se repousará. O nosso coração descansará em Deus. Se nós entendermos que o nosso coração deve ansiar pela volta de Cristo, a ansiedade pela volta de Jesus será maior do que qualquer ansiedade que nós podemos ter nesta vida. O desejo pela volta de Cristo, o desejo pelo futuro glorioso vai sobrepor qualquer preocupação, qualquer medo, qualquer pensamento a respeito do amanhã. Porque nós aprendemos no Apocalipse que, embora o amanhã nesta vida possa ser de aflição, o depois de amanhã na eternidade será de profunda e abundante presença de Deus, onde nós estaremos plenamente com Ele. Portanto, olhe para Cristo e deseje a volta de Jesus. Se a gente olhar para a ceia, e eu vou encerrar aqui com essa palavra, se a gente olhar para a ceia do Senhor, a gente vai ver o seguinte: a ceia, ela faz a gente fazer, posso dizer, 3 exercícios. A ceia nos faz olhar para trás, para que nós lembremos do sacrifício de Cristo em favor de nós. Ele pegou o pão, repartiu e disse: "Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Então, quando nós ceiamos, nós olhamos para trás para lembrar do amor de Deus, para lembrar do seu sacrifício, para lembrar da sua graça, para lembrar que Ele já provou o seu amor por nós, para lembrar que nós somos salvos por meio dEle, por causa de suas obras. Então nós olhamos para trás e descansamos. Nós olhamos para trás e descansamos na certeza que temos salvação, porque Cristo se entregou por nós. Mas ainda a ceia faz com que a gente olhe para o nosso coração no presente. Faz com que a gente olhe e faça um exame introspectivo para saber em que pé nós estamos. Aonde está o nosso coração? Será que aquele Cristo que se entregou por nós está dentro do nosso coração? Será que aquele Cristo que entregou seu corpo e derramou seu sangue por nós está dentro de nós? Será que Ele está aqui no nosso coração? Porque é Ele que nos faz ser digno a sentar à mesa. É Ele e por causa dEle que nós vivemos o hoje. Será que Ele está no nosso coração? Mas a ceia ainda faz com que nós olhemos para o futuro. Porque
Nas palavras de Jesus, nós devemos ministrar a ceia até que Ele venha, até que Ele volte. Então nosso coração olha para o futuro. E quando olhamos para o futuro e sabemos que Ele voltará da mesma maneira que Ele se entregou por nós, isso precisa alimentar o nosso coração para nos dar descanso. Descanso porque o nosso passado foi resolvido. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E descanso porque o nosso futuro está resolvido. Porque o futuro pertence àquele que um dia voltará. Portanto, o Evangelho nos traz todas as condições para que nós vivamos hoje uma vida voltada para Deus e para a glória do nome dele. Feche seus ouvidos para as outras coisas e abra seus ouvidos para a esperança do Evangelho. Certamente você viverá melhor. Que Deus nos abençoe.